Avisos de julho. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender, compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza. Telefone 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita da criança, do jovem e da família. Todo sábado às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Evangelização de bebês, de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, de 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, de 13 a 21 anos. E Setor da Família, aberta a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Miriam. Telefone 997969017. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas, bem como do pagamento das mensalidades ou de doações, sua contribuição pode ser realizada através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM. Anote aí: Pix CNPJ 42 482 901/0001-07. Depósito em conta corrente, Centro Espírita Miguel, mesmo CNPJ, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, Conta corrente 130025-3. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp, número 991586760. Campanha dos chinelos. Um chinelo tipo Havaiana unissex, de número 18 até 44. Andar descalço é bom, mas só se for por opção. Doação de livros infantis. Os livros serão destinados às crianças assistidas do SEM. Precisando conversar? Agende o seu atendimento fraterno pelo WhatsApp 21 95904 9094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com ou ligue para 21 97506-2671 às terças-feiras de 9 às 11 horas. Você não está sozinho. Campanha de irradiação pela paz. CERJ, 15º CEU, toda terça-feira às 9 horas.
canal YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Estamos retornando ao presencial de forma gradual. Por enquanto, somente a reunião pública de quinta-feira voltou ao modo presencial. As demais reuniões continuarão online pelo canal do YouTube. Protocolo: uso obrigatório de máscara, comprovante de vacinação, distanciamento e uso de álcool gel. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube, Centro Espírita Miguel. Reuniões públicas, domingo, 9 horas e sexta-feira, 20 horas. Fluidoterapia, terça-feira, 19h30 e quarta-feira, 9 horas. Prece da Saudade, quinta-feira, às 19h30. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Do livro Pão Nosso, a lição de número 44, que tem o título Curas. Tem uma mensagem inicial de Lucas, capítulo 10, versículo 9. A mensagem diz assim: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegada a vós o reino de Deus. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é interessado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitados de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Graças a Deus. Agradecidos ao concurso de Catuíte,
e de toda a espiritualidade de luz que sustenta a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, estamos nesse instante elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre Jesus, para te agradecer a oportunidade de estarmos iniciando mais uma reunião de fluidoterapia. Te agradecendo por tudo que nos será ofertado nesta noite. As vibrações, o estudo do Evangelho, os fluidos que nos chegarão também, porque para a emissão dos fluidos não importa a distância, e nem importa a nossa presença física lá na casa física do Centro Espírita Miguel. Aonde estivermos e o nosso pensamento conectado à luz, conectado a Ti, ao nosso Pai e aos trabalhadores amigos desta nossa casa, com certeza efetivaremos todo o trabalho que precisa. Efetivaremos todos os cuidados nos nomes que estão relacionados nas nossas listas de trabalho e também para aqueles nomes que neste momento estão em nossa mente. Todos serão atendidos. Te pedimos, por favor, Mestre querido, que por favor leve agradecimento até Deus nosso Pai, por tudo que desde já estamos recebendo e sempre Ele nos proporciona grandes oportunidades, muitas vezes nem percebidas, mas sempre Ele está conosco. Obrigado por tudo, Mestre. E assim, sob a Tua permissão, estamos dando por iniciada mais uma reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Boa noite a todos. Eu sou Rosana Mundaini, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. E é com alegria que mais uma vez eu venho conversar, sobre o Evangelho. E vou fazer uma breve apresentação. Eu tenho a pele clara, cabelos curtos, castanhos escuros. Eu uso óculos de armação vermelha e também estou com uma blusa vermelha. Atrás de mim eu tenho uma parede azul. E nós vamos hoje continuar no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos falar do item 6 ao 10, que tem como título Causas anteriores das aflições. E diante da dor, do sofrimento, muitos de nós perguntam: onde está Deus que não está vendo isso? Onde está Deus que permite que eu passe por tudo isso, por toda essa dor e todo esse sofrimento? E esse questionamento pode gerar uma dúvida, podendo nos levar a uma crise de fé. Mas não podemos esquecer o que o Cristo nos falou quando, lá em Mateus, nos disse, não exatamente assim, mas nós entendemos assim: no mundo pode haver injustiças, mas não há injustiças. Porque a lei maior é de amor, justiça e caridade. E, ao meu ver, esse capítulo é o que melhor representa essa verdade. Como disse, bem-aventurado os aflitos. Ou seja, nós, aflitos, diante das nossas dores. E ele vai mais, Feliz porque vocês sofrem. Mas veja bem, aqui nós não estamos fazendo uma apologia ao sofrimento.
Porque nós não estamos falando sofrer por sofrer. Sofrer sem saber por que sofremos. Não. A doutrina espírita é o consolador prometido pelo Cristo. E por ele ser o consolador, nada melhor do que um capítulo inteiro para falar sobre essas aflições que nos afetam. E como disse, hoje nós vamos falar sobre causas anteriores às aflições. Causas anteriores dos nossos sofrimentos. Porque, como vimos semana passada, nós falamos sobre causas atuais das aflições. Ou seja, situações que nos afligem hoje, que nos fazem sofrer, onde as causas tiveram início nessa própria vida, através das nossas escolhas equivocadas. Mas tem muitas situações que não têm justificativa nessa vida. Tem que ter em algum lugar. Porque se a lei é de amor, de justiça e caridade, e Deus é imensamente justo e bom, esse sofrimento que me aflige, ele tem que ter uma causa, tem que ter um início. E se não foi aqui, agora, nessa existência, foi em algum momento. E ela reforça mais ainda a reencarnação. Muitos até dizem assim, Rosana, mas eu não lembro. Mas não era eu. Não é você se o seu olhar, se o seu ponto de vista estiver preso a esta vida, a este único corpo. Mas se você compreender a existência do espírito, que somos nós, que temos um corpo, nós vamos ver que nós, espíritos, estávamos em tantas outras vidas, com corpos diferentes. É lógico. Né? Mas eu, espírito, era quem animava aqueles corpos. E fiz as minhas escolhas. E essas escolhas me trouxe consequências que, se não foram resolvidas, se eu não quitei os meus débitos naquelas existências, com certeza eu vou quitá-lo nessa atual ou na próxima. Porque Deus, como Jesus nos apresentou, ele é um Deus amoroso, é puro amor. Ele não vai dar uma prova, uma expiação maior do que nós podemos carregar, suportar. Quando nós, lá na pátria da espiritualidade, passamos pelo ministério da reencarnação, nós concordamos, planejamos juntos essa vida atual e todas as outras. E assim como vamos planejar as próximas. E elas vão ser sempre o resultado das minhas experiências. Não é castigo de Deus, e sim resultado, consequência das minhas escolhas. Então, se eu busco uma vida melhor para esses anos que ainda me restam, assim como uma vida melhor para a minha reencarnação futura, eu tenho que começar de agora a fazer as melhores escolhas. Escolhas baseadas em quê? Ao meu orgulho? A minha vaidade? A minha prepotência? Não. Escolhas baseadas nas leis de Deus. E há todo um conjunto de comportamento
um conjunto de situações que me ajudam a fazer as melhores escolhas. Daí a necessidade de conhecer a si mesmo. Porque somente me conhecendo, eu vou conseguir fazer as melhores escolhas que vão, de fato, me ajudar a crescer perante Cristo, perante Deus, perante a mim mesmo, né? Então, ele começa assim. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária, ou seja, cuja causa primeira é o homem. Isso é fato, né? Nós vimos lá, como eu falei, causas atuais das aflições, onde as minhas escolhas é que causam a minha dor e meu sofrimento. Outros há também os quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Não é mesmo? Muitas das vezes a gente acha que o que nos acontece é uma fatalidade, porque, caramba, eu não pedi para isso, conscientemente eu não pedi para aquilo acontecer. Eu não fiz nada para aquilo acontecer. E como assim isso aconteceu comigo? Será que Deus não está vendo isso? Por que ele me permitiu passar por isso? Ou me permite? Aí ele continua. Aí ele dá o exemplo do que podem vir a ser essas coisas, essas dores. Tal, por exemplo, a perda de um ente querido e a dos que são o amparo da família. De uma hora para outra, alguém parte para o mundo espiritual. Né? Porque para nós, o nosso entendimento é o quê? É que os mais velhos vão primeiro, não é isso? Mas isso é certo? É assim que de fato acontece? Não, né? Nós vemos pessoas de todas as idades partirem para o mundo espiritual, a qualquer momento e em qualquer idade. Então, isso não é uma regra. Mas nós interpretamos equivocadamente. E não pensamos sobre isso. Então, quando esse ente querido parte, numa idade mais nova que a minha, ou de um momento inesperado, eu acho que isso foi uma fatalidade. E não é. E ele continua. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Quantos acidentes? Né? Um tombo que levou à morte, ou que levou também a uma limitação física. Não é mesmo? Os revés da fortuna. Quantas pessoas que tinham uma fortuna nas mãos e que não foi pela sua imprevidência, da sua imprudência, que causou aquele revés. Simplesmente as coisas aconteceram de uma tal maneira que, com todo o cuidado dela, com toda a astúcia, com todo o conhecimento, ela não conseguiu impedir a perda daquela fortuna. Aí ele fala aqui, ó, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. A pessoa fez tudo, mas não conseguiu manter aquela fortuna. Não estou falando aqui daquelas pessoas que são imprudentes, que dilapidaram fortunas. Não estou falando dessas, tá? É o contrário, é daquelas que fizeram de tudo para que isso não acontecesse, mas ela não conseguiu manter. Sobretudo, as que tiram a tantos infelizes o meio... Ah, não, perdão.
os flagelos naturais. Quantos flagelos naturais fizeram com que a pessoa perdesse a vida de encarnado, assim como perdesse tudo também. Nós tivemos há pouco tempo, né, a tsunami, que fez muita gente recomeçar aqui, né, a sua caminhada, de várias maneiras. E as enfermidades de nascença. Quantas crianças nascem com as suas situações, as suas doenças limitantes? Sobretudo, as que tiram a tanto infelizes o meio de ganhar a vida pelo trabalho. Crianças que nascem com deformidades, com idiotia, com deficiências mentais, né, que não a permite a ter uma vida aparentemente normal, onde ela mesma pode ser o seu provedor. Aí ela fica dependendo dos seus pais, dos seus responsáveis, do governo e tantas outras situações, né? Como vimos aqui, para essa vida não tem uma justificativa. Por exemplo, crianças que nascem e morrem. Dura um pouco tempo, horas, minutos. Ela vem e vai. Crianças que ficam um pouco mais, 2, 3, 4 anos, e partem, aparentemente, prematuramente. Ou jovens que também não fizeram nada e partem de várias maneiras, onde seus pais colocaram sobre ele toda uma projeção de vida feliz. E isso não aconteceu. Quem pode nos responder? Quem pode nos consolar? Por isso, esse capítulo é maravilhoso para nos trazer todo esse consolo que a doutrina pode nos oferecer. Daí, causas anteriores às aflições. E ele fala aqui, né? Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha na justiça de Deus. Foi o que eu disse. É um entendimento, né, coerente. É uma lógica, é um raciocínio lógico, reforçando a reencarnação. Deixa de ser uma questão de fé.
e sim uma lógica. A lógica no amor e na justiça de Deus. Porque ele é pai, ele não é padrasto. Perdão, né? Eu não estou aqui dizendo que padrasto é ruim, mas é o entendimento da sociedade que sempre colocou dessa maneira, né? Até um dito popular. Mas Deus, ele é pai. Ele é bom, extremamente justo e bom. Foi o que Jesus nos apresentou. Então, como assim? Eu estou sofrendo e eu não tenho uma causa para essa dor e sofrimento. E ele continua. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de sua falta. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre esta expiação ao seu passado, o infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. É a resignação diante da dor e do sofrimento. É saber por que sofre. Né? Não é simplesmente sofrer por sofrer. Isso é um consolador. E consolador e esclarecedor. Se hoje eu sofro, e hoje, caramba, eu estou pianinho diante da lei de Deus, se eu estou sofrendo é porque em algum momento eu pisei na bola, eu infringi a lei, e hoje estou aqui. Se é assim, então, caramba, deixa eu pensar. Eu vou ter outras vidas. Para que eu não sofra tanto, porque eu não estou achando que é legal toda essa dor e esse sofrimento, eu vou fazer o quê? Buscar fazer as melhores escolhas. E quais são as melhores escolhas? Baseado em que estão as melhores escolhas? Baseado nos ensinamentos do Cristo. Baseado na lei de amor, de justiça e de caridade. Baseado nos mandamentos. Baseado no conhecer a mim mesmo. Porque somente me amando eu posso amar o meu próximo. Porque aí eu vou começar a compreender ele, vendo que as minhas dificuldades não são só minhas. O outro também tem as dificuldades, as mesmas dificuldades, o mesmo aprendizado, as mesmas metas. Porque todos nós fomos criados, simples e ignorantes, com a meta de sermos espíritos puros. O caminho, a estrada, o mestre é o mesmo para todos nós. A receita é de Jesus para todos nós. Então, eu tenho que prestar atenção. Eu quero dias melhores, mas para esse dia melhor chegar dentro de mim, porque o dia é lindo e maravilhoso todos os dias. Quem não está bem diante do dia sou eu. Então, eu olho para o dia e o que eu enxergar desse dia é o que está dentro de mim. Se dias chuvosos para mim são tristes, é porque eu estou triste. Porque dias chuvosos também são bons. A natureza fica alegre quando chove. E a gente reclama, porque molha o pé. Lembra do que foi dito? Se teus olhos forem bons, tudo mais será bom. Ou seja, se tua autoestima, se teus sentimentos forem bons, tudo mais será bom. Bendito é a doença. Ou não, ou maldito é essa doença. Mas aí a gente precisa pensar. Poxa, André Luiz trouxe toda a sua obra. E lá no livro Missionários da Luz,
ele fala de somente... Ele diz que a doença tem várias funções, mas no livro ele só menciona 5. Quem já leu esse livro? De quem já teve acesso a essa informação? Se ainda não leu, leia. Vá aprender com eles. Para aprender a viver. A saber que no mundo teremos aflições, mas que nós podemos vencer esse mundo. A doença, ela tem a função de nos educar, de resgatar um débito, de nos aprimorar moralmente. Mas o único que eu levo em conta é o quê? O sofrimento. Por que Deus me permitiu? Por que essa doença está na minha vida? Ou por que meu filhinho veio com essa doença? Então a gente tem que parar e pensar, né? A literatura espírita está aí cheia de informações para nos fazer entender essa verdade. E ele continua aqui, né? Os sofrimentos devido a causas anteriores às existências presentes, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhantes condições. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos e etc. Então, quando diante da vida, não devemos falar, eu não pedi para nascer. De fato, nós não pedimos para nascer, nós imploramos para nascer. Imploramos para passar por tudo isso. E não podemos esquecer da generosidade divina, que não nos permite, como ele falou aqui, sofrer tudo que nós passamos. Eles vão nos permitindo passar em doses homeopáticas. Porque se ele desse de uma única vida tudo o que nós fizemos, todas as decisões equivocadas que nós tomamos, nós não conseguiríamos nessa única existência. Nós iríamos sucumbir. Então, em tudo dá graça. Se a dor, se a irmã dor, né, como falava o nosso irmão Chico Xavier, se a irmã, e Francisco de Assis também, se a irmã dor veio ao nosso encontro, se a irmã sofrimento veio ao nosso encontro, dai graça e suporte. Aprenda a lidar com ela com resignação, com esperança, com fé em dias melhores. Porque, de fato, esses dias melhores chegarão ou não. Vai depender sempre de mim. E para terminar, devido à nossa hora, ele fala aqui que, assim, não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Mas muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, o espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, deseja de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar,
pela qual tanto mais recompensado será, se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal trazido de suas precedentes existências, e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Não é assim que a gente vê? Pessoas passando por situações muito piores do que a gente e que, se fôssemos, muitas das vezes nós olhamos e falamos assim, nossa, eu não sei se eu conseguiria passar por essa situação. E muitas das vezes o nosso irmão passa por uma dor que a gente olha e fala assim, uma doença, né? Eu falo, olha, a gente olha assim, caramba, eu não sei se eu conseguiria passar por essa situação. É porque ele, muitas das vezes, pode ter pedido, bem suportada, bem sofrida, como ele diz aqui, e mais uma vez eu repito, não é uma apologia ao sofrimento e à dor, e sim uma consciência de causa, ele passa nos exemplificando aquela situação. Pode-se, pois, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impede o homem a revolta contra Deus. A revoltar-se contra Deus, né? Mediante as diversas existências corpóreas, é que o espírito vão exfugindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportados. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia de que está próxima a sua cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Lembra que eu falei? Se eu quero dias melhores, uma vida melhor, eu começo hoje a aproveitar essa situação. Porque toda dor, todo sofrimento, toda situação, ela tem uma lição por detrás. Ela nos faz tirar o pé do acelerador em muitas situações, em que eu só olhava por um lado, por um caminho, e agora a vida me convida a olhar para outro caminho. E assim nos colocar no caminho do meio, onde eu posso tudo, mas nem tudo me é lícito. Onde a vida está para ser vivida, mas não de uma maneira egocêntrica ou egoísta, ou por um único motivo. A vida é muito mais. Por isso, o convite que fica é: releiam o estudo. Ouçam palestras que falem mais sobre isso. Participe de grupos de estudos, para que a gente possa passar pela vida, não em brancas nuvens, mas sabedores do que nós estamos aqui realizando. E essa grande oportunidade de
nos depurar, dilapidar já a nossa moral. Eu agradeço por vocês estarem aqui comigo, por compartilhar dessa ideia, e agradeço também a mais essa oportunidade. Até a próxima. Fiquem com Deus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Ao término de nossa reunião, estamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre Jesus, agradecidos que estamos pelas oportunidades que nos foram proporcionadas nesta noite. Em primeiro lugar, pelo estudo do Evangelho que nos foi ofertado, por todos os fluidos que também recebemos, fluidos esses que nos trazem a cura, que nos trazem a melhora do nosso campo vibracional. Agradecidos também por toda essa pontuação. Vamos refletindo sobre tudo o que estudamos. Vamos repensando a nossa caminhada para que empreguemos atitudes e pensamentos de forma melhor. Te pedimos também, Mestre Jesus, que por favor leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Tanto que Ele nos proporciona, e muitas das vezes nem percebemos. Mas aqui, nesse instante, mais leves e mais tranquilos, estamos a agradecer por tudo que não sabemos nem mensurar. E assim, Mestre querido, que as Tuas vibrações de luz e de paz permaneçam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que elas estão. Estamos ainda na luta, evitando esforços para estarmos vibrando na Tua face. Obrigado por tudo. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.